Vai perder 15 centímetros à toa, cuja única função é esconder. Aí você bota o gesso. E se ele ficar aparente, é feio? Sim, é cano de esgoto, né? Ah, não, cano de chuveiro, né? Não. Cano de esgoto? Não, porque você vai dar um acabamento, você vai revestir. Seria a parede inteira, então. Eu tô pensando só aqui dentro. Aqui. É só no trecho necessário para ele passar todas as instalações. Aqui ele tinha previsto fazer 5 furos ao longo de cada um dos equipamentos. Ah, vai ter um aqui, vai ter outro lá, vai ter um do ralo, vai ter um no chuveiro, vai ter não sei o quê. Aí você pode pegar, percorrer isso tudo pela laje, se for possível, normalmente é. E aí vamos supor, você desce tudo aqui, ou você desce tudo atrás do vaso, daí o vaso fica um tequinho mais para frente. Isso aí, daí vocês podem alinhar cliente e engenheiro, né? A minha sugestão técnica é fazer a boneca com fechamento de placa para ganhar espaço. E aí você foge da perfuração da viga e é bem tranquilo de fazer daí. Lembrando que eu preciso recapitular, né? Eu não me recordo, de não ter janela atrás dos canos, né? Pega aquele projetão lá em cima lá que tem os cortes. Aquele que tira as Aqui, fotos. então poderia fazer Você a tem mesma acesso. Preciso recapitular Porque aqui. esse aqui vai ter forro. Só lá no banheiro. No banheiro você não vai precisar pôr, porque ele vem do piso. Vem do piso. Então não vai precisar fazer fechamento nenhum. É porque alguns projetos que chegam às vezes pra gente, a própria arquitetura, na hora que eles definem a parte de móveis, eles já colocam, por exemplo, um nicho dentro do móvel que desce tubulação. Que vai ser Porque o aí caso. o cara vem, coloca ali e você não vê nunca mais. Cara, vai ficar tranquilo, então, porque você não vai roubar espaço do banheiro, porque o cano é do piso pra baixo. Do piso pra baixo. E ele vai descer dentro do armário, já era. E Fechou. vai precisar tirar o tijolo também do banheiro, né? Preserva a arquitetura. Não vai tirar a aparência dele, não. Porque ele vai dar certinho aqui, retomando a planta baixa, ó. Só o box que some, né, Paulo? O box vai estar em cima. Não, o box é do piso pra baixo, né? De chuveiro daí é até meio. Então, na verdade, a gente só vai estar roubando espaço desse trechinho aqui, ó. Aí já era, Jonas. Porque aí no caso a gente tá falando... tá aqui, né? Porque aí no caso, essas tubulações que eu tenho de lavatório, né? Eu acho que a questão principal aqui é lavatório. Por cima da viga. Que o lavatório, essa aqui tá no meio, essa aqui tá, eu consigo fugir. Só o lavatório que não, porque o lavatório tá dentro da parede. Ou eu trago ele externo, e aí jogo ele pra baixo externo também. Mesma coisa, daí o gabinete do... Aí o gabinete tampa, pode ser? É. O gabinete Aí a única coisa... Só modula o armário pra... porque a gente tá pensando na solução pra gente não ter que mexer nada nessa Mas parede. traz tudo externo. Sim. Traz tudo externo. A gente não vai precisar fechar nada no banheiro. Só Mas vai eu ficar queria ver, né? A lavar partir do só pia um negocinho embaixo, mas tudo bem, faz um armarinho. Não, daí isso você só faria por conta disso, né? Vai fechar em salto quê? com o armário. Vai fechar. Mas mesmo que, quer dizer, se você não quiser fechar, Aline, você vai simplesmente dobrar, aí sim eu dobro a parede de tijolo para ficar com a estética do tijolo, só que é nessa parede extra que eu desço os canos. E esse 15 centímetros que eu roubei embaixo da pia, aí você não precisa fechar com o armário, você botaria só uma prateleirinha mesmo, que a gente fez isso em salto, mas lá ele ainda vai colocar o armário, você não precisa colocar. Mas daí ele tem que saber para ele colocar o tijolo só embaixo do lavatório do banheiro. Dá para pôr também. Entendi. Aí você tem que só decidir assim, tenho certeza que eu vou colocar armário? Tenho. Então deixa o cano exposto. Não sei se eu vou colocar armário ou não. Bota mais uma fiadinha de tijolo, porque essa fiadinha tem a altura de 90 centímetros da pia. Porque assim, a ideia é, quanto menos a gente furar na metálica, melhor. Quanto menos furar. Sempre mais o assunto, você subir lá em cima pra ver o tanto. Ali vai ter que morrer num forro. Entendeu? Viu? É o que Tranquilo, a gente- não. O ramal ele vai ficar todo exposto. Ele vai estar aqui, ô Gustavo, aqui, ó. Mas beleza. E outra, vou te falar outra coisa de ordem estética também pra doer menos. Aqui, mesmo que não tivesse forro, a gente vai colocar o forro porque existe uma necessidade. Ponto. Se não houvesse, esse trecho nem é tão bonito. Porque esse trecho tem muitas vigas que não coincidem com o perímetro da sala. Por que tem muitas vigas? Porque lá tem muitas paredes. E aí a viga está sustentando a parede. Então aqui ficou já meio bagunçado, entre aspas. Agora, esse forro, se ele for de madeira, fica top. Ficou pesado o custo. Bota de gesso, não tem problema nenhum, tá? Inclusive você pode fazer o gesso pintado de cimento queimado,
análogo à laje de concreto. Fica legal também. Tá? Porque uma das lajes é justamente para ela ser o acabamento, né? Então, a gente Madeira usa- fica... Pô, Ah, a com sala, certeza, a madeira. sala vai ficar uma caverninha. Ela já é de pedra, com forrinho de madeira. Fica sensacional. E não é tão grande assim. É que a madeira realmente é muito cara. Mas já fica com essa carta na manga. Já fica com essa carta na manga. Sabe? Mas daí a gente volta Acho que pra até essa mais, parte. cara. Não lembro agora, mas acho que Ficou até mais. 38 mil. Porque a gente tá com essa hidráulica aqui. Inicialmente, ele me mostrava algumas descidas na parede de pedra. Só que não foi feita Já nenhuma não... descida na parede Beleza, de pedra. Inês é morta. já foi. Próximo, Aí, o que eu preciso fazer então? Eu preciso sair. A gente tá na posição aí? Aqui. Eu preciso sair daqui Tá. e trazer essa hidráulica pra cá, pra Tá. eu poder descer nesse local onde você comentou. Tá, então vamos lá. Aqui, ó. O banheiro tá aqui. Aqui, felizmente, Jonas, você não vai furar nenhuma viga. Tá? Óbvio que a gente não vai descer nessa parede para não esconder ela, Exatamente. né? Furar a alma é menos pior do que furar a aba, a mesa. Eu posso fazer uma abertura no lugar que o Betinho liberar? Então assim, ó, ali, consensual que a gente vai rebaixar o forro. Se ele vai ser de madeira ou de gesso é uma questão depois de orçamento. Rebaixou o forro aqui. A princípio, minha sugestão, toda a área da sala e daqui para lá. Esse trecho eu não rebaixaria, tá? Só rebaixa onde precisa. Então, como isso aqui, ó, vai ter um painel, teoricamente, que fecha a sala, isso aqui é um ambiente, tem muita viga, tá bagunçado, vamos botar um forro. Fica até mais legal. E aqui eu não preciso chegar até lá. Eu paro aqui. Que daí vem puxar aquele corredorzinho como se fosse a ideia de um hall de acesso. Então beleza, aí eu rebaixei tudo aqui. Furei a alma, tá? Tá tudo rebaixado, tá tudo escondido. Posso furar a alma? Ele não vai deixar furar a alma perto da conexão com o pilar. Ele vai falar para furar mais longe, porque aqui tem mais esforços. Aí você fura em vários lugares aonde ele deixar. Quando eu chegar com os tubos, Jonathan, eu vou parar as boquinhas dele tudo aqui, ó. Aí é aqui que eu vou ter que fazer uma boneca. Outro shaft. Então aqui vai ter a porta. Eu tenho meio metro, então dá para descer muito cano. E aí eu tenho que projetar isso para frente o quanto for necessário. Eu não sei, você vai me falar depois. Para fazer esse esconderijo de canos. Agora, vai ficar um dentezinho aqui. Não tem como fazer pela parte de fora, depois colocar tudo planta na parte de fora? Não tem jeito, porque daí você tem que furar a viga em dois lugares. Então aqui, como é tudo livre, essa paredinha não vai ter meio metro, vai ter menos. Esse dentezinho que vai estar aqui vai atrapalhar zero em termos de tudo, não tem nenhum problema. E aqui então embaixo, que vai ficar mais ou menos na área da sala, que é o que a gente vem conversando bastante, a gente vai ter essa parte hidráulica aparecendo, né, na área da sala. E a gente precisa tirar essa parte de esgoto aqui dentro, porque isso aqui tá tudo em volta, tudo dentro de uma estrutura metálica que tá ali. Então eu preciso tirar, então eu precisaria fazer um furo de 100 aqui, para tirar esse esgoto aqui. Esse é o primeiro ponto que o Betinho ficou de avaliar melhor lá e tudo mais. Mas pela experiência lá da casa da Fazenda Itapema, que é irmã dessa daqui, né, essa estrutura muito parecida, o pessoal, que eu falei pra você, eles vêm, eles abrem furo de 100, e a gente abriu vários furos de 100, tanto para esgoto quanto para... Na verdade, abriu vários para esgoto e alguns para água de chuva. Tá. Aí o padrão sempre, o cara faz uma abertura de 100 e coloca 2 barras verticais de... O cara, creio que ele calcule, mas na média era tudo umas barras de 6 milímetros, assim. Era parecida com a espessura da mesa superior, né? Tá. Mas é a solução padrão. O pessoal fez vários furos e lá os furos foram acompanhados pelo pessoal da metálica mesmo, igual seria o Betinho aqui. Seria o Betinho. Porque aí acontece, aí dessa parte pra cá, eu tô sem nada liberado. Por quê? Porque o primeiro ponto que a gente tem de
de diferente do que eu acho que o pessoal tinha estimado nesse projeto do Betinho é a direção da nossa laje. A direção da nossa laje, ela do não trilho. tá... É, do trilho. Ela não tá nos vãos menores, ela tá trabalhando nos vãos maiores. Tá? O pessoal a gente contratou uma empresa de laje, o pessoal veio aqui e deu a solução deles que seria melhor nesse sentido. Então a gente tá porque trabalhando assim. Essa daí vai ficar com 15 finalizada ou 12? Essa é a de cima é H16, né? 16? É porque ela vai vencer vão de mais de 5 metros já, e aqui não tem vão. Então ele pode armar no sentido maior que a laje aguenta. A laje aguenta. Aí o que acontece? Ele tinha falado pra mim o seguinte: Jonathan, eu preciso que você tire os furos, se possível, da onde a estrutura metálica tá apoiando, da onde a laje tá apoiando. Ah, tá. Onde Então, o trilho chega. Onde o trilho chega. Tá, Então, no caso, ele tá pensando que, por exemplo, essa criança aqui que eu tenho uma laje que tá chegando aqui. Seria essa que passa aqui, né? A gente teria uma laje aqui, só que ela não... Ah, não, aqui... Só que ela não tá chegando lá, entendeu? Dessa forma. Aqui não. Aqui é o vão da escada. Isso, já. Tá. Então, assim, por isso que eu tinha falado com ele de talvez a gente marcar de vir aqui, mas ele não pôde, pra gente tentar entender o que ele sugere. Porque aí daqui pra cá tá tudo diferente. Aí esses pontos todos aqui, ele falou assim, eu quero mudar esse ponto aqui, eu quero mudar esse ponto aqui, só porque a laje tá chegando. Porque a laje tá chegando. Entendi. Só que, na verdade, no caso aqui... Só mostra ali que a laje tá chegando significa que o trilho ele tá no sentido que apoia naquela viga, e furar aquela viga onde a laje tá literalmente chegando não é tão bom. Então, assim, ele queria jogar esses furos que a gente colocou daqui pra cá, entendeu? Entendi. Só que aí, o que eu precisava, né? Porque no caso, quem tá com isso 100% na cabeça mesmo seria o meu eletricista. Eu precisava dos dois aqui. Eu não consegui marcar com os dois, tá difícil pra caramba. Enfim. Então, aí, e outra dúvida que ele tinha também é nesse ponto aqui, porque o que acontece? Só pra visualizar, a gente tinha até pensado em algumas soluções aqui. Aqui é o banheiro do filho, certo? Essa posição aqui, ó, onde a gente marcou, seria essa posição aqui. Aqui eu tenho descida de lavatório, aqui eu tenho chuveiro, aqui eu tenho várias partes hidráulicas que eu preciso descer aqui. E o Betinho falou que é muita coisa. É muito ponto, muita perfuração. Viga, ele falou assim, cara, eu tenho uma viga metálica lá de sei lá quanto que tem aqui, de 3,6 metros. Eu tenho uma viga metálica de 3,6 metros, você tá falando pra mim pra gente fazer aí é um uma problema. pancada de furo, cara. Aí eu vou fazer uma viga chata. Viu? Na altura da laje. Faz a conta, Gustavo, faz a conta no papel, destrinchado, uma viga metálica versus uma viga de concreto armado. Vai ficar mais barato a viga metálica.